Boa noite, todo mundo. Imenso prazer aqui. A gente está aqui, né, na presença do Igor e da Tainara, representando o Colégio Dávila, lá de Teresópolis, né? Nós somos da Torre de Marfim, né? Estou aqui com a Aline, com a Thaís. Eu sou o Fumio, né? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês que se deslocaram lá de Teresópolis para vir até aqui, para a gente poder fazer esse bate-papo, né? Eu acho que a ideia é a gente poder fazer um bate-papo e mostrar um pouco das nossas ideias, da onde surgiu essas histórias de, vamos montar um colégio, vamos juntar uma galera aí, vamos fazer um negócio aí, né? Quer dizer, também não é um oba-oba, né? Tem uma orientação. Mas, de certa forma, a gente tem essa questão de, né, trazer amigos, trazer pessoas que estão muito alinhadas com os nossos valores, do que a gente entende como verdadeiro, né? Que a gente vai levar, né, não para os nossos filhos, não só para os nossos filhos, mas para uma sociedade, né, como um todo, né? Então, vou passar a bola para vocês. Já comecei a falar demais. Vou passar a bola para vocês se apresentarem. Bom, a gente está aqui para isso, né? Para falar mesmo, para conversar. Bora lá. Eu sou a Aline Porto, eu sou casada com o Thiago. Tenho 4 lindas crianças, essa é a parte principal do meu currículo. E eu também sou jornalista e pedagoga. Eu já fiz pedagogia sonhando em um dia poder trabalhar numa escola que eu acreditasse, que eu confiasse. E graças a Deus, quando eu vim de Fortaleza, Ceará, aqui para o Rio de Janeiro, lá na Ilha do Governador, fui acolhida pela Escola Torre de Marfim, da qual eu serei a diretora com muita alegria, uma grande responsabilidade e uma grande esperança para minha família, para toda a comunidade que está no nosso entorno. Olá, eu sou Thaís Mota, graduanda em Pedagogia, casada com Juan Carlos. Temos 4 filhos e trabalho com educação personalizada. E é uma alegria poder estar aqui e estar fundando, junto com 6 famílias, a Escola Torre de Marfim. Então, aqui a gente está muito lisonjeado, né, de estar com vocês. A gente agradece muito esse convite, né, e essa oportunidade de estar conhecendo mais sobre o Colégio Torre de Marfim e falar bastante aqui do nosso colégio também, do Colégio Dávila. Eu sou o Igor, eu trabalho no mercado financeiro já há 12 anos. Eu estou nessa empreitada do colégio justamente para ajudar nessa parte financeira e em tudo que for necessário, né? Que eu acho que quando começa um colégio, quando começa um empreendimento, não tem muito essa questão de eu sou finanças, eu sou de pedagogia, todo mundo vai pintar, todo mundo vai arregaçar as mãos e vai trabalhar. Então, eu sou casado com a Tainara, né? É a parte boa, melhor do meu currículo também. Tenho 4 filhos. Estamos aí. Vamos juntos. Prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Tainara, né? Sou casada com o Igor. Tô grávida agora, né? Da Clara, nossa 4ª filha. E é uma alegria imensa estar aqui, né? Agradeço muito o convite de vocês, né? O Igor já falou muito bem a respeito de como estamos nos sentindo de estar aqui. E, bom, a minha vivência com o colégio, né? Educação, sempre fez parte da minha vida. Eu sou filha de professoras, né? Minha família tem muito aquela tradição das mulheres, a grande maioria são da área da educação, então eu sempre fiz parte desse meio. E depois que conheci, né, a educação personalizada e agora mãe, né, o olhar, ele mesmo assim, ele muda. Ele fica com uma esperança gigantesca, né? Do que pode acontecer quando a gente realmente conseguir colocar isso em prática. Então, o coração, ele tá cheio de esperança e tá muito feliz de estar aqui conversando
sobre algo que se tornou um valor, né, para nossa família, né? Então, enfim, muito obrigada e vamos conversar, né? Eu vi que a Tainara é a mais gabaritada de todo mundo aí, né? Já vem da família e tal. Aqui eu trabalho com informática. família. Né? Cara, vai ser A minha família. família aqui, Caralho, tacos. Até parece. A Tainara trabalhou realmente, assim, acho que as meninas aqui vão dar o tom da conversa mais mais bacana, né? Ela trabalhou com o colégio aí já há bastante tempo, e as meninas também, então acho que vai ser bom, com certeza. Bom, pessoal, vou falar um pouco da nossa ideia, né? De, pô, como é que surgiu essa história da gente fundar a escola, né? Parece uma loucura, né? Porque a gente imagina que, pô, né? As pessoas, as famílias que se juntaram, a maioria delas já tem uma vida estabilizada, já tem lá, né? O seu trabalho, o seu dia a dia, né? Já tem os seus leões para, né? Para brigar, né? Para lutar. E aí, do nada, você já... Cara, vou montar uma escola. Pô, parece muita loucura, né? Mas eu acho que, assim, existe um pensamento que talvez norteie basicamente todas essas escolas que estão se formando, né? Que é o fato de, realmente, a gente está muito preocupado com o que é hoje a educação, né? E o que está sendo apresentado e o que está sendo dado de educação para as crianças, né? Hoje em dia, né? Acho que isso é uma grande preocupação. Então, e aí calhou, né? Obviamente, uma inspiração do nosso grande santo intercessor, que é o São José Maria Escrivá, né? E numa tertúlia que ele estava dando, ele falou justamente isso, falou assim, pô, vocês pais, cara, vocês têm que se juntar, né, para formarem escolas, né, para fundarem escolas, para vocês poderem educar os pais, os funcionários e as crianças, e nessa ordem, né? Isso é muito interessante, né? Como o que falar de São José Maria, né? Mas a sacada que ele teve de observar que os adultos já estão podres, né? Esses adultos, né? As quais têm hoje uma responsabilidade de educar uma criança, elas já estão ferradas, né? Elas precisam ser educadas, né? Então, acho que a Torre de Marfim, ela surgiu, né, lá naquele começo, que a gente não sabia nem qual era o nome da escola, né? Mas, pô, vamos montar uma escola, então é a nossa escola. Então, Não, peraí. A Torre de Marfim não surgiu daí, essa aí é a parte 2. é a parte 2. A parte 2. A parte 1 foi 7 anos atrás, quando só eu tinha filho nesse grupo. Só eu tava pra matar todos os leões. E aí eu falei, a gente precisa botar uma escola de educação personalizada aqui na ilha. Aí fui falar, né, com os caras, cara, não tem esse leão pra matar, não. Não tem esse problema ainda, não. Não quero essa briga pra mim, não. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Só eu, né? Aí a vida foi acontecendo e crianças foram surgindo, né? E aí, não, agora o negócio ficou sério. Agora a gente precisa fundar mesmo. E aí foi a parte 2, que é essa aí que ele tá falando. Quer falar alguma coisa, Nini? Então, para mim foi um pouco diferente, assim, porque eu sou jornalista, trabalhava em outra área já como empresária há algum tempo, mas meu marido é militar. E a gente tinha uma possibilidade de transferência a qualquer momento da nossa vida, não se sabia para onde. E eu tenho um filho um pouco mais velho do que o da Thaís, o meu mais velho tem 8 anos, já faz 9 esse ano, e eu já tinha tido vivências ruins em colégios, assim. Matriculei num primeiro colégio e vi que ele estava virando um número, que ele era só mais um, então eu botei numa creche menor, uma creche de bairro, que tinha algum probleminha ou outro que também não era 100% alinhada. Já era melhor, ele já era conhecido, já tinha um nome, já era o Rafael, já era melhor, mas não estava ainda 100%. Depois coloquei numa escola mais próxima da nossa
identidade, digamos assim, dos nossos valores familiares, que foi a escola que estudaram já os meus 3 filhos em Fortaleza. Mas aí veio a transferência. Pouco antes da transferência, pouco antes mesmo, cerca de alguns meses, não chegou nem a ser 1 ano antes da transferência, eu resolvi fazer pedagogia. Imaginando que se um dia meu marido fosse transferido, nós não sabíamos ainda que a transferência iria acontecer, eu iria trabalhar numa escola em que eu acreditasse. Uau. Nossa. Caramba, hein? Então, quando eu Maravilha. cheguei na Ilha do Governador, onde vai existir a Escola Torre de Marfim, né? A partir de 2025, com educação infantil. Quando eu cheguei lá, eu soube de um projeto que tinha e fui, graças a Deus, muito bem acolhida nesse projeto. E hoje a gente já trabalha dia e noite para poder realizar isso, né? Trabalha por enquanto, só trabalha mesmo, né? Sem receber nada. Trabalha e trabalha. Trabalha pela esperança, por acreditar, né? Porque, como o Fumil estava falando, o que a gente vê hoje em dia é no melhor do melhor, na melhor das possibilidades, é uma escola que dá uma boa instrução e faz o aluno passar no vestibular. Maravilha, isso é ok, é bom. Mas isso não é educação, né? Não é educação como deve ser vista a educação, não é educação de modo completo. O João Malheiro, quem é desse meio conhece, né? Ele tem uma expressão que eu gosto muito, que ele fala que as escolas precisam ter corpo e alma. E o que eu acho que falta é essa alma. As escolas hoje são cadáveres, é apenas um corpo, é forte falar isso, mas é um espaço físico, às vezes espaços físicos maravilhosos, super quadra, super isso, super aquilo, mas está faltando gente que lute por ter virtude, por ser bom, por buscar melhorar, por querer educar essas crianças, né? Uma comunidade ali que se forme no entorno dessa criança para proteger, cuidar, educar, amar e dar tudo que eles precisam. Não só o vestibular, que é um nadinha diante do mundo de coisas que são necessárias, né? É interessante você falando que me lembrou até São José Maria escreveu mesmo falando lá pro pessoal do Castelueta numa carta. Ele disse o seguinte, que a gente tem que se preocupar realmente com o que vai fazer com que as pessoas, as crianças, os adolescentes, os jovens, sejam realmente um ser humano completo. Um ser humano que vive ali na sua essência, né? Naquilo que Deus criou de fato. Né? Não somente um ser humano que tem muito bem tecnicamente, muito bem aqui nas questões de vestibular. E ele até advertia, né? Na época era comum colocar ranking do melhor aluno, do segundo melhor aluno. Você deve ter lido essa parte da carta. Ele falou, não tem que ter isso. Não tem que ter isso. A gente precisa trabalhar aqui com cada um de forma individual, que é de fato a personalizada, né? A educação personalizada. E os professores vistam ternos alegres, né? Gravatas coloridas, coisas que chamam realmente a atenção e façam com que aquilo seja um lar, né? Que seja uma coisa que as crianças, os adolescentes se sintam ali em casa, se sintam à vontade. Então acho que a motivação de vocês é a nossa motivação também, né? A gente tem aqui tudo que vocês falaram é a mesma motivação nossa. A gente experiência parecida também, né? Identificamos isso, né? Que a gente tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando. Tem quanto tempo que vocês maquinaram essa história de ter escola e tal? Tem uns 2 anos, mais ou menos. Lembra daquele lançamento que o Ítalo fez com a mentoria. Com o Marcelo, né? Aquilo foi um pontapé grande, Aquilo né? foi. Vocês chegaram a ser da mentoria A também? gente não fez a mentoria. A gente se reuniu no A lançamento. gente assistiu aquela live juntos, todos juntos. A gente foi pra casa, inclusive que hoje é a diretora do colégio. Fomos todos pra casa dela, ela colocou um telão lá e a gente foi junto, mas sem ideia de nada. A gente simplesmente
é a história da necessidade faz o sapo pular, né? Antes a necessidade era só dela, agora é de todo mundo. Começou a ser nossa também, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? É até a questão do cenário político também. Na época foi junto com essa mudança política que a gente teve, né? E aí foi algo também que a gente particularmente conversou muito em casa, gerou uma certa preocupação, né? Também os indicadores, né? Os indicadores de letramento, realmente tudo despencando em relação à educação. Né? Assustador. E a gente, cara, o que a gente vai fazer? Sorte que tem, né? Um monte de gente que já fez a nossa frente aí e dá o exemplo, né? Verdade. Aí torna as coisas possíveis, né? Sim, com certeza. Acho que a motivação principal são essas mesmo, né? Sim. A gente ir por um caminho aqui, nadar contra a maré mesmo, porque a gente tá vendo que a maré tá levando para um lugar muito ruim, né? E é uma coisa que a gente fala muito, né? Que esse é um projeto, não é nosso, é um projeto de Deus. E a gente percebe isso justamente nesse construir, né? Nesse crescer, por exemplo, né? Essa abertura do colégio. Porque a gente se reuniu nesse dia na casa da que hoje é a diretora, que na época a gente nem falava de trabalhar colégio. Vamos querendo fugir, né? Vamos ver o que vai dar isso aí, de 7 anos literalmente, atrás. né? E até tivemos esse momento de esfriamento. Não sei se você lembra, né? Sim. Nossa, como se tivesse 10 anos, né? Muito bom. Isso aqui é pegar velho. Esfriamento não pode ter, pô. É verdade. Mas aí, de repente, as coisas foram acontecendo e a necessidade foi falando mais alto, que era impossível a gente não dar sequência no projeto. É como se, literalmente, a gente tem essa sensação, Deus, ele pegasse a gente pela mão e falasse assim, gente, vambora. Preste atenção, olha só as pessoas que eu tô confiando a vocês, vamos agir, né? Então, a gente começava a perceber realmente essa ação da providência de Deus, as coisas acontecendo, as portas abrindo, e às vezes a gente não fazia esforço. E uma coisa assim que constrangia a gente, né, amor? Assim, por várias vezes, até hoje, a gente se emociona com algumas coisas que, meu Deus do céu, né? Assim, que a gente via como uma tsunami, e de repente Deus vai e fala, calma, é só uma ondinha, tá tudo bem. E até, assim, é comum com o que você falou, né? Eu comecei a fazer pedagogia e se caso houvesse uma transferência, eu iria lá para trabalhar numa escola. Eu estaria apta para trabalhar numa escola. E eu lembro, sei lá, uns 10 anos atrás, meu pai falando, meu falecido pai falando, Tainara, você tinha que estar num colégio, você tinha que ver um colégio assim, para você ajudar a gerir, ajudar a conduzir tudo. E quem sabe, né, o colégio seja aqui, a casa da minha mãe, né, tudo. E as coisas indo por esse caminho, eu falei, cara, como assim, né? Depois de 10 anos, né? As coisas vão acontecendo, algo muito assim, acho que Deus vai plantando mesmo, né? As sementes ali no... Eu falo que, apesar de nós, as coisas vão acontecendo mesmo. Exatamente. Apesar de nós. Exatamente. Como Né, pode? Todas as cagadas que a gente vai fazendo, né? A gente atrapalhando todo o processo, mas a escola vai acontecendo, né? A gente está numa... A gente optou por comprar um imóvel, né? Até é engraçado que toda vez que eu falo esse negócio, o quê? Comprar um imóvel? Caraca, vocês são loucos, bicho. Então, mas a gente optou por comprar um imóvel. E aí você vê, né? Caraca, cara, a gente tá comprando imóvel. Ou vai. Não, né? Pra trás nem pra dar impulso. Exato. Mas enfim, né, cara, eu acho que realmente a gente vai olhando as coisas acontecendo, né, de forma gradual. Eu acho que dentro de um certo tempo a gente tinha uma primeira pretensão, né, de começar até no começo desse ano. Aí quando chegou lá no ano passado, a gente, não, cara, vamos virar em 25, né, acho que foi uma decisão sábia, né, a gente segurou. Exatamente. Mas, cara, agora a gente vê o burburinho que está se formando dentro da ilha, né? Das pessoas todas sabendo que, pô, caraca, vai enrolar uma escola aqui, uma escola diferente. O pessoal não tem muita ideia, mas o nego tá falando assim, cara, vai ter uma escola aqui que é diferente, né? E é engraçado que, assim, quando você fala desse problema do cenário político e tal, né? Na época até foi uma certa orientação que a gente teve lá da mentoria, que a gente fez a mentoria, né? E aí, eles falaram assim, pô, olha só, toma um certo cuidado em relação ao nome que vocês estão escolhendo para sua escola,
né? Porque você não sabe como é que vai ser lá pra frente, bicho. E aí, nego, porra, pode te caçar só de olhar o nome da tua escola, né? E aí a gente ficou muito preocupado com isso. E aí a gente começou, pô, como é que vai ser o nome, né? Como é que vai ser o nome e tal? Aí a gente começou a inventar uns nomes e tal. Daqui a pouco o pessoal, não sei, alguém chegou e falou assim, pega lá da Índia Nossa Senhora. Vamos procurar aqui. Muito bom. Sede da Sabedoria. Eu falei, eita, bicho. Que resposta, hein? Ô, que resposta. Cara, Realmente. Muito prepotente, né? Calma aí, Pra não ter calma leve, concorrente, calma né? leve, Zero e tal, concorrência. assim. Aí a gente pintou, né? Pô, escrava do senhor, não. Gente, calma. Aí, né, aí tem senhor também, né? Mas aí a gente falou assim, pô, Torre de Marfim. Pô, Torre de Marfim é um troço legal, né, cara? Pô, não dá... Tem gente que é católica nem sabe o que é isso. Não sabe, não É sabe. verdade. A gente teve uma coisa engraçada também em relação à escolha do nome, né? Porque lá em Teresópolis a padroeira é Santa Teresa d'Ávila, né? Então, o início foi esse, Teresa d'Ávila, né? Teresa d'Ávila, sem o santo ali, pra gente não ter essa exposição e também não se fechar muito na questão do ser um colégio confessional, que até não é aqui as orientações, o que a gente vê dos colégios de educação personalizada que dão certo. Então, ó, dá certo, a gente tem que escolher, tem que realmente se espelhar nessa galera, né? E aí a gente debateu Teresa d'Ávila, não, com licença, Santa Teresa, com toda a licença aqui, não queremos tirar nunca você aqui do colégio, mas a gente vai precisar botar o nome de D'Ávila. E aí as coisas foram meio que se completando aqui, até acho que parece que é uma coincidência, mas é torre e castelo, tem tudo a ver, né, cara? Torre e castelo tem tudo a ver, então acho que Verdade. D'Ávila a gente quis trazer nesse ponto, né? Sim. Homenagem a Teresa Sim, d'Ávila sim. sem aquela... com esse cuidado também, porque a gente tem essa preocupação, né? Tanto do confessional, O próprio tudo. fato de ser a padroeira de Teresópolis, então meio que passa batido ali, né? A gente espera. Deve ter um monte de coisa D'Ávila lá por ali, né? Qualquer coisa é o Leandro Dávila do Flamengo também. Meu Deus. Tava demorando. Cadê? Mas, e aí, um outro ponto, né, é que a gente, na hora que a gente tava né, tentando bolar a escola e tal, pô, educação personalizada, né? E aí, pô, por que da escola personalizada? Por que da educação personalizada, né? E aí vocês podiam falar um pouquinho mais, né? Vocês são pedagogos, né? Eu sou de informática, eu sou garoto do computador, pô. Tira disso aí. Então, a educação personalizada é praticamente a única em que eu acredito de verdade. Assim, eu acredito em 2 tipos de educação e eu espero que a nossa escola tenha esses 2 tipos de educação caminhando juntos, que é a educação católica e a educação personalizada. Que eu acho que elas conversam perfeitamente entre si. A educação católica, a gente tem inúmeros documentos de santos, de toda uma história da igreja. A gente tem São João Bosco, a gente tem... São muitos documentos. E quando a gente pega essa visão pedagógica, porque a educação personalizada, ela não é uma metodologia, né? Ela não é como a gente escuta, o método Montessori, o método socioconstrutivista, não é isso. Ela é uma visão... Tem o método freiriano também. Ela é uma visão sobre o todo. Então, a partir daquilo ali, a gente vai pegar aquela criança e olhar ela como única. E não vai ter mais aquele problema de transformar. Não é para ter o problema, né? É uma luta. É uma luta. Tudo na nossa vida é luta, né? A gente erra, cai, levanta e tenta de novo. Então, a tentativa é essa, é olhar para cada criança como única e irrepetível. E se não for desse jeito, ela não consegue ser educada, porque ela não é uma massa, ela não faz parte de uma massa, ela não é mais um aluno naquela sala de aula. Então, isso faz toda a diferença, porque
a educação personalizada, né, olhar para o aluno como uma pessoa integral em todos os sentidos dele, vai fazer com que ele atinja níveis de responsabilidade, de liberdade, de conhecimento mesmo, muito maiores do que o que a gente encontra hoje em dia por aí. E inclusive de uma liberdade verdadeira. Hoje em dia, a liberdade, entre aspas, é vista como um valor, mas não é a liberdade verdadeira, né? Pegam e acham que liberdade é escolher qualquer coisa. E aí a gente rompe isso muito facilmente, pegando um exemplo, por exemplo, de um drogado. Ele escolheu a droga. E aí? Ele é livre? Não, a partir daquele momento ele virou escravo. Ele virou um dependente químico. E Verdade. perdeu a liberdade. Então a liberdade é escolher o bem. Mas para o aluno conquistar essa liberdade, ele precisa, de forma personalizada, visto como uma criança, uma criatura única e irrepetível, um filho, um aluno único e irrepetível, conquistar isso, conhecer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, e conhecer também os conhecimentos científicos que nós temos, né? Porque não é assim, eu quero trabalhar valores. Então, eu vou trabalhar valores, eu vou trabalhar virtudes, eu vou trabalhar a moralidade e o conhecimento que está disponível vai ficar em segundo plano. Não, é tudo junto. É tudo junto, é os dois, é a sabedoria e os valores, é tudo caminhando junto, né? Isso é educação personalizada também. E é curioso a gente olhar para isso e ver que dá certo, né? Você olha pro jovem lá e você vê ele alcançando assim as potências, as maiores potências dele, né? E de onde surgiu, né? Como foi? Desde novo, né? Desde lá da educação infantil, você trabalhando todas as potências dele de forma repetida mesmo. E a família em casa. Não tem como. A escola, ela vai colocar ali na mesa tudo que ela vai trabalhar com a criança. Mas se os pais não fazem isso em casa, não dá. Aí não funciona. E para funcionar, precisa dessa parceria, né? Escola e família. E isso a educação personalizada traz. Essa parceria entre pais, né? E escola. E você vê a criança cada vez mais trabalhando ali e ela tomando consciência que ela precisa melhorar naquela parte que ela não está tão boa e não, eu preciso melhorar aqui. E na que ela está se saindo bem, vamos potencializar isso? Dá pra gente alcançar mais e ela trabalhando, se esforçando para isso, né? Isso é muito bom. Eu percebo um movimento também na sociedade agora de perceber essa necessidade dessa personalização. Porque hoje com a internet é muito fácil a gente fazer tudo em massa, né? Em grande quantidade e você quer qualquer coisa, você compra qualquer coisa. Mas é engraçado a experiência, eu estava conversando com o Igor quando a gente estava vindo, que eu estava conversando com uma vizinha minha há pouco tempo, né? Que hoje, para você ter garantia, por exemplo, de um bom atendimento no hospital, independe se é SUS ou particular, porque o que faz ser bom é o indivíduo. A gente viveu isso na pele com a nossa filha, né? Que ela teve um suporte maravilhoso do SUS e um descaso do plano particular. Então, a partir daquele momento que a gente percebe que é o indivíduo, aquela pessoa, ela é capaz de realmente fazer a diferença no mundo, independente das circunstâncias que ela está inserida, independente no contexto médico, agora que eu falei, independente se ela está num SUS, né, talvez com algumas dificuldades de material e tudo mais, mas ela olha para aquilo e fala, essa é a minha circunstância, então eu vou fazer a diferença aqui. Olhar para um aluno e entender que, esse aqui tem mais facilidade em matemática e esse aqui, nossa, ele tem uma moralidade boa, mas, nossa, esse aqui, ele tem muitas virtudes que ele pode ajudar os colegas, e aí a gente conseguir, trabalhando o indivíduo, sabe? Fazer uma coisa assim, como um todo também, beneficiando toda a turma, e
acabar levando isso para as casas e para as realidades. Então, a gente percebe isso. As pessoas cada vez mais estão procurando isso, né? Eu não quero mais comprar na internet porque eu prefiro ir na loja para ser atendida por aquele funcionário, porque ele atende muito bem e ele me olha como uma pessoa. E se eu tiver um problema, eu vou poder olhar para ele, ele vai me ver como um cliente. No colégio, a gente não pode deixar que o jeito como está, sabe, entre no colégio. A gente precisa realmente ter... A educação personalizada, ela faz isso. Ela provoca isso nos professores. Porque o professor, ele vai estar com todos os alunos na sala. Ele não vai ter meia hora de aula com cada aluno. Ele vai estar com todos. Mas ele vai ter que ter essa habilidade de saber, como uma mãe, né? Nós somos mães aqui de 4 filhos, né? Sim. A gente tem essa capacidade de lidar com todos os filhos, mas conhecer cada um de forma única. E saber que a Mariana tem um jeitinho, a Isabel tem outro, de olhar o mundo, e não só de olhar, mas de responder ao mundo. E a partir disso, né, eu consigo fazer com que saia dela o melhor. Saia dela o melhor que ela pode oferecer, que não vai ser igual ao da Isabel, não vai ser igual ao do Antônio nem da Clara. Vai ser a forma da Mariana. Por quê? Porque aí também está a beleza da criação de Deus, né? Senão nós seríamos todos iguais, né? Seria aquele processo de fábrica, né? Todo mundo padronizado. Mas não, há beleza nisso. E a educação personalizada, ela eleva essa beleza e faz com que o mundo seja até mais interessante. É muito melhor, gente. Imagina que chato, todo mundo igual, todo mundo com a mesma profissão, todo mundo com a mesma, sabe? Então, assim, algo que realmente deixa o nosso coração muito feliz, muito né? animado. É. E assim, tem uma base muito sólida, né? Da questão das dimensões, né? Das cinco dimensões. Então, Vitor Garcia Royce trouxe isso de uma forma muito benéfica, muito clara pra gente, que faz com que a gente saiba o que a gente precisa trabalhar ali com as crianças, né? E a gente sabe que vai dar certo, né? Que tá dando certo, que vai continuar dando certo, porque trabalha o indivíduo de forma completa. E quando a gente fala, né, da fala de São José Maria também, né? Primeiro os pais, depois os professores, depois os alunos. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque o protagonismo é dos pais, nunca vai deixar de ser. E eu nunca vi isso, sinceramente, eu nunca vi isso num outro modelo, assim, de pedagogia, de educação, falar dessa forma, de uma forma tão grande. Os modelos que a gente percebe é uma separação, geralmente, dos pais e da escola. Na educação personalizada, não. Os pais têm que estar dentro da escola, seja lá ajudando mesmo. A gente está vendo isso nesse início, que é mais intenso até, né? Faz tudo, né? Todo mundo faz tudo. Mas lá no caminho também, com a escola aberta, a gente vai ter esse espaço para os pais e é necessário ter. Porque são eles que vão para casa, vão levar os seus filhos para casa e vão fazer com que as coisas deem certo ali no dia a dia. Porque acho que a escola tem esse papel, né? Potencializar os pais. Potencializar realmente os principais educadores, que são os pais. E não ficar nessa desculpa. Uma parte do script que você falou, acho que era a primeira pergunta, era a respeito de por que não mudar as escolas atuais, né? Por que a gente não faz com que as escolas atuais tenham uma visão diferente? Porque é muito difícil fazer essa influência, exercer essa influência hoje em dia. Porque tem aquele modelo, tem lá a tia Teteca lá das antigas que age de um jeito e não vai mudar isso, vai ser difícil mudar, em que tem essa certa separação do colégio com os pais. Não, o colégio aqui são os especialistas. Mas não tem ninguém mais especialista que o Fumio para cuidar lá da filha do Fumio. Não tem ninguém que conheça melhor a sua filha como você conhece. Então quem é realmente o protagonista? São os pais, assim, e a educação personalizada faz isso muito bem. Engraçado que você me lembrou de um episódio. A gente fez um evento já presencial no local onde será o colégio, né? Um evento de Páscoa, a gente levou até o Diego Reis e a Maria para palestrar pra gente, foi muito legal. E quando a gente estava, antes de começar, né, a gente estava organizando o evento em si, né? A gente estava arrumando as coisas, e aí tinha umas caixas de papelão numa varanda, e eu tava ouvindo um barulho de passarinho. Tem um passarinho no meio dessas caixas. Aí eu fui até com as minhas meninas, né? Fomos procurar e tinha um passarinho desse tamaninho, assim, filhotinho, dentro da caixa. E aí todo mundo ficou, que fofinho, não sei o quê. E tinha uma gaiola lá.
E é um movimento, acho que natural ali naquele meio, bota na gaiola e vamos cuidar do passarinho. E aí a gente colocou, eu falei assim, gente, esse passarinho vai morrer. Ele é muito filhotinho, não vai dar certo. Aí eu falei com o Igor pegou o passarinho, botou ele no meio do gramado, num lugar mais alto. Impressionante, em menos de 2 minutos, a mãe, acredito que seja a mãe, né, do passarinho, foi lá, pegou o passarinho, botou ele de volta no ninho. Assim, ela já estava vigiando. E aí, né, a gente que busca ter esse olhar transcendente da vida e olhar e ver que Deus, ele fala nas coisas. Eu falei assim, gente, é isso. Esse é o papel do colégio. Não é afastar os filhos dos seus pais, é aproximar. E, infelizmente, o que a gente vê hoje nos colégios é isso, né? Os pais, eles querem colocar no colégio porque, pelo amor de Deus, eu preciso me ver livre no maior tempo possível. Então, eu quero o colégio que tem mais tempo. Preciso trabalhar, né? E se só trabalhar se tiver só 7 horas de aula, bota no balé também, na natação, porque eles querem se ver livres dos filhos. E a proposta, né, do Colégio Dávila, e eu tenho certeza que da Escola Torre de Marfim, é o oposto. Por isso que eu falo, a gente tem que deixar bem claro para os pais que colocar os filhos deles nos nossos colégios, eles vão ter muito trabalho. Eles vão ter que suar a camisa. Não vai ser para ter molezinha. Eles vão ter tá resolvido, vou jogar lá, vou colocar, pronto. Exatamente. Ali vai ser uma forma do colégio ajudar com as ferramentas que já deram certo, como o Igor falou, né? Mas quem vai executar a maior parte das coisas são eles. E esse aproximar os filhos dos seus pais, eu acho que vai ser a parte mais desafiadora por conta dessa cultura, que está totalmente, né, os colégios viraram um depósito de criança. Isso que é muito triste. Então, temos muito trabalho e temos que arregaçar. E não é falar mal, é o que a gente tem visto, né? Sim, uma realidade. Sim. É triste até. E os pais hoje em dia estão perdendo essa referência, que eles são a autoridade. E eu vou escolher uma escola que eu vou dividir, que diante daquilo que eu acredito, eu vou dividir com aquela escola e a gente vai juntos educar essa criança, educar o meu filho. É esse o papel. Não estou tirando a autoridade de mim para dar para a escola, não. Vamos lá. Eu tenho autoridade dada por Deus e essa autoridade eu decidi dividir com Torre de Marfim e Colégio Dávila e vamos juntos educar essa criança, ver quais as melhorias que ela precisa, o que ela não precisa, mas que a princípio os pais não veem, o que a gente mais vê é criança que chega no local, ela não tem a capacidade de dar um bom dia. Nossa. Não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Como assim? O básico não está sendo feito, né? E o que essas escolas aí fora estão fazendo? Nem o básico de educação estão fazendo bem. Então, a gente precisa mesmo conscientizar, primeiro, os pais, que essa missão é deles, mas que, diante dessa missão dada por Deus, dessa alma, ele divide com aquela escola que ele acredita, que tem os mesmos princípios e valores, e vamos juntos caminhar para levar essa criança ao céu, porque o final de tudo é o céu. É isso. O final de tudo, de toda a caminhada no colégio e nessa terra é o céu. Se tudo der certo, né? Amém. Se tudo der certo. Eu achei muito importante 2 pontos que vocês tocaram, que foi a questão das 5 áreas, né, das 5 dimensões que são trabalhadas, e também essa questão de trabalhar com os pais, junto com os pais, né? Eu até gosto de pensar assim, que nós matricularemos famílias. Isso. E não alunos, né? Nós matricularemos famílias. E como assim trabalhar com os pais? Eu acho que as pessoas olham assim e acham que são só palavras bonitas às vezes, né? Uhum. Ah, que legal, vai trabalhar com os pais. Sei, vai vir uns bilhetinhos. Não é bem isso. É muito mais do que isso, né? Os nossos colégios, eles se propõem a gastar tempo, a estudar, a se preparar, a andar alguns passos à frente, a dar alguns passos à frente para formar mesmo esses pais. Formar
coletivamente, no sentido de pegar temas que são importantes para todos e fazer mesmo momentos de formação com os pais, né, de temas que são importantes ali para o dia a dia deles, desde temas básicos como os 4 hábitos que a criança precisa adquirir na primeira infância, até temas relacionados a como trabalhar a transcendência no seu lar, né? Como explicar a morte para o seu filho, como essas coisas que são essenciais da nossa vida. Então, tanto tem essas formações formais, vamos dizer assim, com o perdão do pleonasmo, como também tem a formação ali no 1 a 1, né? Que são o que a gente chama de preceptorias ou de tutorias, né? De chamar aquela família periodicamente e conversar sobre o filho dela. Então, eu tenho 4. Se os meus 4 filhos estiverem no colégio, por exemplo, eu vou ter uma reunião para cada filho. Eu não vou falar assim de todos ao mesmo tempo, não. É uma reunião para cada um. Então, hoje eu vou discutir apenas um filho. Quais são os pontos positivos, para a gente pegar aqueles pontos positivos dele e usar como uma alça, né, para pegar e puxar ele para cima a partir daqueles pontos positivos. Quais são os pontos ali que estão precisando de uma melhoria, de um outro tipo de abordagem, que a abordagem não está funcionando. O que está acontecendo no colégio? O que está acontecendo em casa? O comportamento dele no colégio é igual ao comportamento em casa? Se não, por quê? O que está acontecendo de diferente? Então, é preciso também uma confiança muito grande da família. Porque, assim como a gente está conversando essa noite aqui, né? Com as famílias, a gente vai ter também essa conversa íntima. Uma conversa íntima, uma conversa personalizada. Uma conversa de pessoa a pessoa. Vendo a criança, não só o boletim da criança. Não só as notas das crianças, o boletim também, as notas também, mas não só isso. Como que está a vontade dessa criança? Como que está a vontade? Vontade é uma coisa difícil de trabalhar. Hoje em dia, eu vejo na minha casa, tenho certeza que vocês veem na casa de vocês, né? Porque nenhum filho meu é um novo Dom Bosco. Então, a gente vê que tem coisas que a gente tem que persistir, é tijolinho após tijolinho. A educação é isso, né? É devagar, para ele aprender que ele come de tudo. Por exemplo, eu não gosto de determinado alimento, eu não gosto de beterraba. Ok, mas nesta casa a gente come todos os alimentos. A gente come de tudo. Então, vai ter que comer, ainda que seja pouco, mas vai ter que comer e adquirir uma fortaleza, uma força de vontade maior. Como que está a transcendência? Essa criança sabe rezar? Exato. Essa criança tem um relacionamento com Deus? Ela sabe que é filha de Deus? Essa criança conhece a história que vem antes dela, dos pais, dos avós, dos tataravós, porque isso também tem a ver com transcendência, né? Essa criança, as 5 dimensões, vamos lá. Me ajudem aí, meninas, por favor. Vontade, transcendência, físico. Essa criança, ela está desenvolvendo bem os aspectos físicos dela. Ela sabe chutar uma bola legal. Como que está a coordenação motora? Como que está a coordenação motora fina, coordenação motora ampla. Como que está toda essa parte dela. Aspectos físicos também são essenciais. Já falamos, vontade, transcendência, físico. Afetividade. Como está a afetividade dessa criança? Formar afetividade hoje em dia é um desafio. Por quê? Porque é preciso que a família esteja bem. Sim. Porque não existe criança com uma boa afetividade se dentro da casa dela o pai fala A e a mãe fala B. E às vezes não tem nem
nem um relacionamento, não tem nem tempo. Exato. E às vezes o que acontece é que os pais não têm tempo com os filhos. Colocam eles em todas as atividades que existe ali no bairro e não tem tempo com a criança. E às vezes a criança está fazendo uma birra ou está fazendo determinada coisa que é só por falta de tempo com os pais. É nítido isso, você vê na criança quando ela não está tendo tempo com a família. Eles gritam por ter a presença da família, dos pais junto. E esse ponto da preceptoria é um ponto muito importante, né? Que eu acho que ele dá liga para os conceitos realmente do colégio no dia a dia. Porque, de fato, só é personalizado se tiver algo que faça ser personalizado no indivíduo ali, né? Uma atenção especial em algum momento daquele dia a dia, daquele cotidiano ali do colégio, que faça isso realmente valer. E a gente olhando aqui as 5 dimensões, eu acredito que a preceptoria, na essência, ela vai trabalhar as 5 dimensões porque elas nada mais são do que algo que vão ligando, assim, de fato, uma a uma, e vão gerar os frutos que a gente precisa que todo mundo espera de um colégio, né? O que todo mundo espera no colégio? O que a gente já falou antes. Passar no vestibular, ter aquela questão intelectual. Mas como é que a gente vai conseguir... Então, a quinta área. Que é o intelectual. Que é a consequência, pô. Se a gente trabalha o físico, pô, Fumiyo, vai pra academia todo dia. Eu olho pro Fumiyo, é uma inspiração pra mim. Pega lá aqueles pesos lá, cara, que você já... Ó, tem que ter uns 3 de mim lá pra poder puxar aquilo. Se eu trabalho físico, se eu trabalho o afetivo, se eu trabalho o volitivo, a vontade, as virtudes, se eu trabalho a transcendência, que teoricamente, para mim, é o porquê. O porquê eu vou fazer tudo. É por quem, né? Eu vou fazer tudo. Qual é a consequência disso? A intelectualidade. A gente realmente ser um ser humano mais sábio, mais inteligente, mais intelectual. E a preceptoria vai fazer exatamente isso, né? Tá em ordem, não tá em ordem? Quais são os caminhos? E aí, eu acho que o desafio, a Tainara esses dias estava comentando sobre um livro que ela estava vendo do João Malheiro, sobre preceptoria. Eu nunca, nem só vi na estante, né? Mas ela falou, gente, preceptoria, eu tô tendo acho que vale a pena até você falar disso. É um conceito totalmente diferente da preceptoria, porque é muita responsabilidade a preceptoria. Não pode ser qualquer professor, não pode ser qualquer pessoa. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Sim. Eu tinha uma ideia completamente diferente. Eu olhava a preceptoria de uma forma muito rasa, vamos dizer assim. Me contaram mais ou menos e eu tomei aquilo como verdade, é isso aí, eu não me aprofundei. Isso é uma tendência até ruim minha que eu tenho buscado melhorar. Eu falei, não, eu vou ler sobre preceptoria. Vai ser esse o livro que eu vou ler agora, porque lá no colégio a gente tá se propondo de ler. Todo mundo lê algum livro que esteja dentro do assunto, né? Pra gente se formar. Coleçãozinha da Solar, né? Isso. Solar Colégio. A gente pegou lá, comprou, e aí o pessoal, essas famílias, nós somos 5 pessoas, né? 6 pessoas, né? São 3 famílias, mais as famílias que são as famílias da associação, né? Que é uma turma grande, muita gente ajudando. E aí a gente se propôs a comprar essa coleção e cada um ler um pouquinho. Aí eu escolhi o livro de preceptoria justamente porque eu não sabia nada. Eu achava que eu sabia e aí lendo eu tive mais certeza ainda, porque eu tinha uma ideia, assim, de uma espécie de aconselhamento, um negócio assim meio uma orientação, assim, sabe? Um negócio muito raso. E aí eu fui lendo, meu queixo foi caindo à medida que eu passava cada página. Meu Deus, é isso tudo. Eu falei com o Igor, às vezes eu tenho a sensação que é quase que uma direção espiritual. Eu negócio justamente disso, assim, cara, é uma direção, bicho. Eu falei com ele, Igor, se toda escola... Aí começa, né? A gente começa a viajar, né? Se toda escola fizesse isso, a humanidade ia alcançar a paz mundial. Pronto. Que beleza, a gente poder botar nossos filhos já nessa experiência, né? Gente, se você parar pra pensar, né, cara, quantas pessoas hoje católicas que não tem direção espiritual, nunca fizeram direção espiritual, cara. Sim. Né? E você fica imaginando, cara, todo católico deveria fazer direção, cara. Sim. Entendeu? A gente tem que ter diretor, cara. O cara que olha por fora consegue ter aquela visão sua, assim, cara, você, já pensou nisso aqui? Assim, né? É esse olhar, assim, né? Então, é exatamente isso. Eu falei assim, cara, a preceptoria é uma direção espiritual, bicho. Cara, é incrível. Eu tava vendo, porque o preceptor, né, por ele não poder
não dá para ser qualquer professor, por quê? Porque ele precisa acreditar e ser aquilo que ele vai ensinar para o aluno. Né, que muitas vezes é o que está em deficiência das crianças de hoje em dia. Por quê? Porque ainda reina em muitos lares aquela famosa frase, né? Faz o que eu falo, não faça o que eu faço. Né? E aí as crianças, elas perdem totalmente o sentido do que eles vão executar na própria vida. Por quê? Porque nós que temos filhos, é fácil ilustrar isso. As primeiras coisas que os nossos filhos fazem, as primeiras brincadeiras, é imitando o que a gente faz, né? É fazendo comida, é cuidando de um neném, é o menino imitando o pai, consertando não sei o quê, sabe? Jogando bola. Então, é tudo que eles veem, eles querem reproduzir. Agora, como que eu viro para uma criança, né? E falo assim, olha, isso tem muito valor, mas eu não faço porque é difícil, então você tem que fazer. Isso não existe. Então, o preceptor, ele precisa estar muito pronto. Muito pronto. Por quê? Porque na preceptoria não se fala de como que ele vai passar na faculdade de medicina. Se fala do sentido da vida. E para você falar com alguém do sentido da vida, você tem que realmente mostrar que você tem um domínio sobre aquilo ou que as coisas que você faz estão coerentes para que você também mostre que você está buscando aquilo. Você No vive, mínimo, né? no mínimo tem que ter uma vida de oração, né? Pô. No mínimo. Minimamente tem que rezar, né, Ó, bicho? tem uma coisa interessante também. A gente que tá nessa fase de tá correndo atrás de construir o colégio e tudo. Seu Zé Maria no livro lá, Gastelueta. Cara, tô com esse livro na cabeça. Eu encho o saco o pessoal com esse livro. Porque é impressionante como tem riqueza assim de detalhes, E né? é dessa finura o livro. E aí foi fácil pra mim, né? Foi mais fácil ainda. E aí, assim, ele fala numa parte pros pais que estão envolvidos nisso. Cuidem da vida de oração. Não deixem a vida de oração, claro. Ele vai sempre falar. E cuidem da saúde de vocês, porque é aquilo que tá ligado, né? Dos pais. Os pais precisam estar com energia em alta para cuidar dos seus filhos. E, claro, a vida de oração, né? A vida de oração é a base, o alicerce para tudo, né? Engraçado que um ponto que me mexeu muito comigo, assim, nesse livro, foi o início. Que é quando ele vai falando, eu nunca tinha me aprofundado, né, em toda essa desconstrução que houve na educação. A começar pelo próprio significado da palavra educar. Né, que educar, né, eu não vou vir com todos aqueles termos de grego, não sei o que, eu não sou dessas, que eu esqueço mesmo. A memória é péssima. Mas, educar significa levar para fora, né? As pedagogas vão falar muito melhor do que eu. E o que a gente vê hoje na educação é o extremo oposto. Por quê? Porque estamos educando as crianças a olhar apenas para si. Para as suas próprias vontades. Exatamente. Por isso que é fácil ensinar só a parte intelectual. O Igor falou uma coisa no carro que eu falei, cara, é verdade. O cara, ele fica sinistro profissionalmente, muito bom, enche o bolso de dinheiro. Eu vejo isso direto. Enche o bolso Lá no de mercado dinheiro. financeiro, o pessoal, as contas bancárias gigantescas. E aí qualquer problema, pode falar que foi você que falou, foi muito bom E isso. qualquer problema, eles não sabem como resolver os problemas mais simples, cara. Isso. E a educação personalizada vai instruir essa turminha Não sabe a como resolver, botar um filho para dormir. É. Aí começam os problemas dentro do casamento. Porque não sabe educar para dormir, não sabe educar para comer. Aí começa, aí gera Do básico, né? o básico. Na verdade, quando você pega um adulto desse, né, é o que você no minimamente esperava, né? A gente espera de um ser adulto, né? É que ele já tem uma formação, ele já tem uma certa gama de virtudes ali já bem firmes, né? A gente espera de um adulto que ele seja maduro, né? Então, acho que assim, esse é um grande problema. A gente não consegue hoje encontrar adultos verdadeiramente maduros, muito menos virtuosos, né? Que minimamente vão conseguir educar um filho. Aliás, o próprio fato, né, de hoje em dia as pessoas quererem não ter filho, quer dizer, não quererem ter filhos, né, já mostra esse tipo de coisa, né? Já mostra esse receio, já mostra essa fraqueza. A pessoa ela não se vê capaz, né, no fundo, de cuidar de uma criança. É muito mais fácil ficar cuidando de mim mesmo,
né? Só que um ser humano só vira um ser humano de verdade a partir do momento que ele está servindo. Quando ele serve alguém. Enquanto uma pessoa não serve a outra, ele não é nada. Concorda? Sim. Então, as pessoas não percebem isso, as pessoas não têm noção disso. Esse é um grande problema. E aí, essa questão de não querer assumir novos compromissos, né? Torna a pessoa extremamente imatura, né? Porque, na verdade, o ser maduro, né, envolve isso. É você assumir compromissos e cumprir os compromissos que você assume. Tá? Então, as pessoas estão cada vez mais se esquivando desse tipo de coisa. Então, pô, vou comprar uma samambaia, pô. Vou comprar um gato, vou arrumar um cachorro. Sacou? Que é muito mais tranquilo. Tu deixa largado lá o dia inteiro, daqui a pouco volta, vai com, né, brinca. As pessoas falam assim, nossa, mas você não tem amor mais puro que de um cachorro. Quer dizer, não tem amor tão simples quanto o de cachorros. Não tem nada tão simples, né? Do que, pega um ser humano, a complexidade que ele é. No fundo, você tem medo de encarar aquilo dali. Encarar essa complexidade. Porque, pô, você amar um cachorro, amar uma planta, porra, é mole, né? Porra, cachorro, cara, você chuta ele, daqui a pouco ele tá lambendo você, porque, pô, parece que realmente, caraca, é puro amor. Não, acho que as pessoas não querem amar, querem ser amadas. O cachorro dá essa sensação, né? De que eu sou amado o tempo inteiro, independente do que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Isso aí. E às vezes é até chato a gente falar isso, mas às vezes a gente vê carências isso até nos familiares mais velhos até, né? Com as nossas crianças, às vezes, né? Sabe? Sim. Eu preciso dar bastante, dar para poder receber, né? Dá para receber, assim, no sentido não dar de... Material, né? Dar material, não no sentido de se doar. Mas para poder ter essa carência, né, afetiva aqui suprida. Isso tem com cachorro, tem a avó com neto, sabe? Outro dia eu estava conversando, tem um grupo, a gente se reúne, né, vários pais, a gente conversa sobre educação de filhos, né? Mas a gente resolveu se juntar, a gente conversa e tal, bate papo. E numa dessas conversas aí, a gente conversou justamente isso, falou assim, cara, hoje... efetivamente você conhece algum velho que você fala assim, pô, cara, esse velho aqui é um velho que realmente consegue pegar uma pessoa, tirar de uma camada 4 para botar na camada 5. O cara não, hoje em dia você não consegue. Você não acha mais velho assim, né? Velho sábio, aquele velho que você, pô, cara, esse cara é bom. Cara, você conta nos dedos, bicho. A gente teve uma decepção há pouco tempo, vou falar mais perto. De uma pessoa muito próxima da gente, que eu acreditava que era esse velho sábio. Eu até falava com a Tainara, pô, Tainara, imagina aqui que eu vou conseguir fazer com ele, igual, dadas as proporções, é lógico, né, da pessoa que eu sou e das outras pessoas, igual o Ítalo fez com o Olavo lá. Porra. Que apresentou o Padre Paulo, enfim, fez aquela... E, pô, quem sabe eu não consigo fazer. É uma pessoa muito próxima da gente e muito, muito inteligente. De muito repertório, literatura, artes, música. Mas aí tivemos um problema, não a gente, graças a Deus não a gente, mas a gente presenciou um problema que essa pessoa vivenciou um problema mínimo, muito pequeno, em que aquela sabedoria toda que eu acreditava que tinha, despencou por uma coisa, tirei essa água do lugar aqui, tirei essa água da tua frente, você não alcança mais essa água. Entendi. E aí... Aí a importância de trabalhar todas as áreas com uma criança. Sim. Porque não adianta nada o intelectual se não sabe lidar com os afetos. Não adianta nada um físico maravilhoso se não sabe, sabe? Então tem que estar tudo unido. Nessa questão das virtudes, né, da gente provocar isso nas crianças, eu sempre dou esse exemplo, assim, cara, o importante não é a criança, sabe, pegar uma criança, não, bota essa criança aí pra estudar e tal, não sei o que, cara, o importante é a criança começar a entender que, pô, cara, eu tenho que estudar, independente se eu gosto ou não gosto. É o tal da comida, né? Pô, gosto ou não gosto de comer, eu vou comer. Entendeu? Então, assim, obviamente, né, que, pô, eu pego assim, né, meus filhos, porra, caraca, eles sabem o que é mortificação,
Eles sabem o que tem que o que é fazer abstinência de alguma coisa, sabe? Então, porra, ele já começa a entender que, pô, não é o fato de você gostar que vai fazer com que você faça alguma coisa. Isso é muito, sabe, aquele negócio, eu quero arrumar um trabalho que eu ame. Porra, Tá complicado. quantas vezes você vai encontrar um trabalho que você vai amar, cara? Fora o fato de, né, das distorções sobre o que é amar e o que é trabalho, né? Para mim, esse negócio de amar trabalho, isso é um outro papo. A gente bate um outro papo sobre isso. Complicado, né? É. Mas você fazer porque tem que fazer. Não é porque você gosta ou porque você não gosta. Né? Você falou de malhar e tal. Cara, todo dia eu acordo puto de ter que acordar e ir pra academia. Né? Mas eu vou. É. Independente, né? Se eu tô gostando ou não tô gostando. Fazendo a raiva ser um sentimento bom. Porra. Vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Né? Pô, meus filhos estão ficando pesados. Se eu deixar pra trás, eu não consigo mais levantar meus filhos, cara. E é curioso que essa semana eu encontrei com uma jovem aí, no convívio social, né? E ela não sabia. Perguntei pra ela, por que você estuda? Por que você estuda? Ah, sei lá, pra ficar inteligente. Ah, mas só isso basta? Aí ela, eu acho que eu preciso ganhar dinheiro. Mas o que você quer ser? Ah, sei lá, um psicóloga ou... sei lá. Foi essa a pergunta, a resposta. Ah, sei lá. Pode ser também personal. E você vai trabalhar com isso, assim, né? Gostando? Eu tenho que gostar, né? Eu tô meio na dúvida, mas eu tenho que gostar, né? Mas vamos lá, volta aqui. Por que você estuda? Ah, não sei. Existe alguma outra explicação? A finalidade do seu estudo é dar glória a Deus. Qual é a finalidade, né? Do que fazemos? Se não for para isso, por que você estuda? Para ter dinheiro? Isso aí você tem. Mas no final da tua vida, isso aí não vai ter adiantado de nada se tua alma for pro inferno. Exato. E tem um ponto, né? O Fumio colocou no roteiro da cultura, né? Tá totalmente relacionado a isso. Acho que tudo nosso, como você bem falou, é para realmente dar glória a Deus, né? Para amar a Deus. É o sentido da vida, né? O amor. E um outro ponto também do estudo é pra gente conhecer a verdade. E nós no colégio vamos fazer isso o tempo todo. Porque as coisas, mais uma vez, estão ligadas, né? Tudo ligando as coisas ficam um pouco mais fáceis. Pelo menos pra mim, que sou meio fleumático. Meio quadradão, né? E aí, eu acho que a gente tem isso, né? Passar isso para as crianças, as coisas ficam muito mais tranquilas de serem entendidas e serem vividas. Por que eu vou comer tudo? Por que eu tenho que comer de tudo? Sabe, os motivos, né? Sim. É importante os motivos. Eles Dá razão, né? É a razão. Dá razão. Exatamente. O que a gente mais vê nas crianças, passa com os pais a parte toda da infância indo à missa, chega na adolescência, Isso. sumiu. Cara, tu deu razão pro teu filho, por que você vai à missa? Tu deu razão, por que você obriga, né? Entre aspas. né? Tem que ir. Não importa. O teu filho a comer de tudo, a não bater no irmão, a ser bom. Você deu razão. Se você não deu, quando chegar na adolescência, ele vai fazer o que ele quer. Porque ele foi egocêntrico, né? A liberdade está na transparência para mim, assim. A liberdade está na transparência. Está na motivação, no motivo, em dar razão, sabe? E os pais, junto com a escola, fazem Isso. essa transparência. Não tem como. Não dá. Não dá se não for assim. Não tem como. E o ponto da cultura é isso. É essa transparência, é a gente mostrando a verdade, a gente buscando a verdade. E hoje está muito acho que está distorcido, de fato, a questão da cultura. Sim. A cultura brasileira. A gente vai ver o que é a cultura brasileira no livro. A gente vai ver talvez um carnaval, do jeito que é hoje, né? Assim, claro que evidente aqui questão de gosto e tudo, mas a gente vê que a cultura é para levar a verdade. O que é uma pessoa culta? Uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, que ela conhece a verdade.
que ela utiliza dos meios ali, né, das artes, né, da tradição, de tudo que a gente dispõe ali, da literatura, para a gente realmente buscar a verdade, ter repertório para isso, né, para conhecer a verdade, para ser uma pessoa culta. E não a cultura do jeito que a gente está conhecendo hoje em dia, que está distorcido. Como qualquer coisa é cultura, né? Que é o que a gente ouve. Tudo é cultura Verdade. agora, né? E eu acho muito interessante esse ponto também, porque as pessoas às vezes acham, até por pedagogias aí que são totalmente infundadas, né? Como o mito do bom selvagem, né? Que os conhecimentos, a cultura e tudo mais vai cair do céu. E outro dia eu estava refletindo sobre uma situação muito simples. Por exemplo, você pega uma criança e leva ela a um parque. Uma criança pequena. E tem um personagem fantasiado no meio do parque. Para divertir essa criança. Mas é muito possível e comum que essa criança fique apavorada com o personagem fantasiado e se debata inteira. E essa mesmíssima criança veja um cabo elétrico e queira colocar na boca. E seja capaz de colocar na boca. Então, uma criança, ela não sabe em absoluto o que pode fazer bem e o que pode fazer mal a ela. Até no mais básico do básico, nas coisas que pra gente parecem óbvias, pra elas não é. Verdade. Não é óbvio. Não é óbvio. Não claro, óbvio, existem coisas que são opináveis, que situações que são de gosto, como se diz, lógico, e são a maioria provavelmente, mas não são as mais importantes. As mais importantes, quando a gente vai ver, tem o certo e tem o errado, tem o bom e tem o mal. E a gente precisa mostrar para eles, porque se a gente não mostrar, não vai cair do céu. Não vai cair do céu. E hoje em dia, essa ideia do que é verdade, do que é mentira, do que é certo, do que é errado, tá num bolo só, né? Não tem mais o que é verdade, né? Cada um tem a sua verdade. Fala assim, pô, calma aí, se cada um tem a sua verdade, uma delas tem que ser mentira. Pô, não é possível. Não pode ter a verdade. Automaticamente uma é mentira, pô. Não tem sentido isso, cara. Entendeu? Ah, não tem certo, não tem errado. Cara, a partir do momento em que dentro das coisas, né, daqueles valores mais altos, daquelas coisas que são inegociáveis, se você começar a duvidar do que está certo, do que está errado, cara, tua vida vira uma bagunça, bicho. Você já não sabe mais se orientar, você perdeu a orientação das coisas. Então, as coisas, torcer o Flamengo é certo ou errado, o Fluminense é certo, pô, isso aí tanto faz, você torce pra quem você quiser, entendeu? Agora, pô, matar uma pessoa, certo ou errado, roubar, certo ou errado, pô, se você começar a ter dúvidas sobre isso, vai degringolar tudo, bicho. E aí, ela trouxe muito bem no início, né, a questão da educação personalizada e da Igreja Católica, né, da tradição católica. Esse é o ponto. Por mais que a gente tenha liberdade, né? Nós temos que ter a liberdade com as famílias, com as crianças, mas nós temos uma identidade católica, né? Sim. Nós temos essa identidade. Porque é essa identidade, esses valores, essa tradição que vai nos direcionar aqui para que é a verdade, né? A gente, a verdade é uma pessoa, né? A verdade é uma pessoa. Então, você tem outro sentido. Pô, você tá falando de verdade. Cara, pra mim, verdade é uma pessoa. Pode falar o que tu quiser, bicho. Algo curioso, assim, que me aconteceu uma vez numa missa de Natal, assim. Uma pessoa virou pro meu filho, de 7 anos. Hoje ele tem 7 anos, mas na época ele tinha 5. Não sabia que ele era meu filho, né? Ele tava dentro da igreja, assim, não sabia. Aí ela virou, você é filho de quem? Porque ele tava cantando o Regina Celli, eu acho. Uau. Que bonito. Uma coisa dessa. Pô. E aí ela, você é filho de quem? Aí ele prontamente olhou nos olhos dela e falou, eu sou filho de Deus.
Uau! Toma aí, ó. Filho de Deus. E aí ela olhou assim pra ele, ficou meio Tela azul, né? Tela azul. nada assim, né? Porque ela não esperava isso, né? Ela tava perguntando quem eram os pais, né? E aí depois... Foi bem mais longe. Foi. Mas é engraçado que eu falei sobre isso com ele, foi uma catequese há meses atrás, assim, do ocorrido, né? E eu falei que ele era filho de Deus e fiz essa catequese com ele, né? E eu não sabia que tinha dado esse efeito, assim, dentro dele, dentro da alma, né? Quando ele falou isso, e aí ela veio, ela saiu da igreja, assim, com ele me encontrou, ela falou assim, ele é seu filho? Eu falei assim, eu fiquei impressionada aqui. Nossa. Porque ele me deu uma resposta, ela me contou o ocorrido, né? E eu não acreditei, porque eu tinha falado isso meses passados. Isso entrou dentro dele. E se pergunta pra ele, ele fala. Ele sabe a identidade dele, né? As crianças têm uma capacidade Tem. incrível, né? Basta você Gente. nutrir essa alma. Quando você nutre essa alma, você potencializa ela. E é isso que a gente quer fazer. Eu acho que um ponto até que eu trouxe também, né? Da questão desse transcendental, né? Como é que a gente vai fazer as aulas de religião, como é que a gente vai trabalhar isso, né? As práticas de piedade, como é que vocês vão fazer lá? O que vocês estão pensando? Vocês já têm, assim, um roteiro, já tem uma ideia de como é que vocês vão trabalhar isso no dia a dia? Eu tenho na minha cabeça. Fala aí. Se a diretora vai aceitar, eu vou ser ela. Consultoria grátis aqui, ó. Consultoria grátis. Vamos lá. Não, mas A nossa escola, em primeiro lugar, ela tem a identidade católica fortíssima, faz parte. Teremos, por exemplo, em todas as salas de aula, com certeza uma imagem da Virgem, com certeza um crucifixo, isso é o mínimo, assim. Então, mas também eu acho muito importante falar que nós acolheremos todos os que acreditarem na nossa proposta. Então, assim, independente de qual seja a opção religiosa daquela família, ela será muitíssimo bem acolhida na nossa escola. Teremos, sim, aula de religião católica, mas todas as outras atividades religiosas, que com certeza nós teremos, por exemplo, missa de Dia das Mães, serão atividades opcionais. Todas essas outras atividades serão opcionais. Eu acredito que a gente vai ter uma vivência, isso já é o meu olhar para o futuro, né? Que a gente vai ter uma vivência de uma comunidade mesmo, a gente vai formar uma comunidade tão alinhada de valores que mesmo as pessoas que talvez estejam mais distantes, que é aquele tal, o famoso católico de BGE, né, alguma coisa assim, elas vão se aproximar dessa verdade. Isso. Com V maiúsculo, né? Então, a minha esperança é essa, é que a gente vai começar a formação dessa comunidade de intenção educativa, dessa comunidade que está querendo ser madura, que está todo mundo ali sabendo que não é grande coisa, mas que está correndo atrás, que está dormindo mais tarde, que está acordando mais cedo, que está fazendo mesmo, que está tendo vida de oração. E essas pessoas vão pouco a pouco aderir a falar assim, parece até assim, você está querendo converter as pessoas? Bom, sim, né? É isso. Tudo bem, mas ninguém vai ser obrigado. Então, haverá as atividades religiosas, as missas, esse tipo de atividade mais católico, vamos dizer assim, serão opcionais. Só não há aula de religião, mas os pais saberão, né? Vai ter aula de religião. E vai muito de encontro com o que no Gastelueta tem, né? Essa parte. Lá na época, quando criaram o Gastelueta, nos primeiros anos, eles ficaram meio que... O pessoal começou a comentar, né, sobre o colégio muito, que era um pouco disruptivo, né, educação personalizada e tudo mais, e sobre essa questão também religiosa.
Porque os colégios católicos, né, realmente, assim, confessionais, que aqui não é a nossa opção, né? A gente tem a identidade católica, como você bem falou, mas a gente tem essa liberdade, que é um ponto importantíssimo dentro da educação personalizada também. Eles foram, começaram a ficar conhecidos porque eles rezavam pouco. Por conta dessa liberdade, né? Eles rezavam pouco no Gastelueta. Como é que era? Comparado com os outros colégios católicos, eles sabiam que lá tinha lá o Jesus Orteaga lá e tudo. Tinham padres lá ajudando e trabalhando no colégio. E que, pô, por que não rezam tanto aqui? Que coisa é essa, né? É parte dessa liberdade, né? Um pouco do espírito da obra também. E eles tinham uma coisa que me fez lembrar na mesma hora, né? Eles tinham uma missa diária lá, só que era opcional. Totalmente opcional. Os alunos que queriam ir, iriam. Os professores que queriam ir, iriam. Mas quem não quisesse, não tem problema nenhum. E eles rezavam uma Ave Maria para começar e o Anjo do Meio-Dia, ponto. Mas não rezam um rosário? As doninhas, né? As doninhas da paróquia, né? Ficavam meio assim, né? Por que não rezam um rosário? Não vão à missa todos os dias? Uma musiquinha entre um mistério e outro. Como assim? Não tem isso? Como é que pode? Não dá. E aí, isso acho que mostra um pouco do como a gente está interligado, né? Como os colégios de educação personalizada tem uma semelhança que dá uma segurança a mais, sabe? E dá uma alegria, assim, saber que pode ser que um dia eu seja transferido e tenha um Torre de Marfim lá, aqui na ilha, que eu coloque meus filhos, vocês vice-versa lá com o Colégio Dávila em Teresópolis, né? Porque é o que a gente pensa também, né? Da parte religiosa. E os pais precisam saber que teremos, no dia de Nossa Senhora, a consagração de Nossa Senhora, saber mesmo o que vai ocorrer lá. Teremos coisas com as crianças relacionadas a isso. Elas vão aprender a rezar Ave Maria, elas vão saber cantar a música de Nossa Senhora. Então, assim, os pais precisam estar conscientes. Eu estou colocando na Torre de Marfim, estou colocando no Colégio Dávila, conscientes que eles vão ensinar a doutrina católica. Exato. O mais interessante que eu vejo é que não é porque a gente quer esconder, né? Mas sim porque é algo natural. A gente não está levantando uma bandeira, aqui é todo mundo católico, a gente não está cumprindo o checklist aqui, vamos ver quem é que estava presente na missa. Não, é algo que faz parte do nosso ser. E precisa ser assim, essa naturalidade precisa fazer parte do ser dos alunos. Né? Esse movimento que é a liberdade, que é puro amor divino, né? De eu poder querer estar na missa, eu poder querer fazer a oração, eu querer que o meu pai, minha mãe me ajude, me ensine a ensinar a oração da noite, né? Isso tudo o colégio ele vai despertar no coração da criança, mas precisa soar natural, como tomar um café de manhã, como dar uma volta no parque. Não é uma caricatura, né? É algo que é humano, porque a nossa humanidade tem o transcendente e não pode estar diferente nem separado, né? Então, eu acho isso muito bonito, é o nosso né? tesouro também, né? É o que a gente, por isso, a gente vai converter as pessoas. Não, gente, eu vou dar o meu tesouro para elas, pô. Eu acho que esse ponto eu queria falar assim, porque eu penso que o bem, ele é difusivo. Se a gente vai num restaurante que a gente acha gostoso, a gente quer chamar todos os nossos amigos para conhecer. A gente quer difundir. O bem, ele é difusivo. Então, se eu descobrir um tesouro, se eu tenho um tesouro aqui maravilhoso, por que eu não vou dividir? Por que eu não vou compartilhar, né? Não, eu acho que assim, tudo isso que a gente falou é interessante, é que tem muito espírito da obra ali, né? É muito espírito da obra. Tanto que eu converso muito com eles, assim, falo assim, cara, a gente tem que encarar a escola, cara, como se fosse um labor da obra. Um labor da obra, né? Se é para fazer apostolado, que a gente faça apostolado, né? A gente que é da obra, caraca, que a gente faz apostolado. Isso, né? A gente não obriga ninguém, mas a gente vai lá, vai fazer nosso apostolado, ponto, da nossa forma, né? Como a gente, né? Tanto que, pô, eu tenho uns direcionados, né? E aí eu converso com eles, tem um ou outro que eu converso assim, meu filho, você
eu não vou nem mais falar sobre castidade contigo. Tu não tá praticando mesmo? Então, vamos lá. Já falei o que é certo e o que é errado. Se você quer seguir, o problema é teu, bicho. Entendeu? Eu já te falei. Agora tu já tá ciente. Agora tu sabe o que tá certo e o que tá errado. Ponto. Sabe? Então, assim, não tem essa questão de dar uma pressão nas pessoas e tal, não sei o quê. Né? Então, esse apostolado é um apostolado muito do espírito da obra. Né? Então, a gente, eu acho que no fundo, a gente está praticando tudo isso também. A gente não pode esquecer isso. Né? Acho que a gente tem que trazer desde da origem, a gente tem que se lembrar da origem de tudo isso. Né? De São José Maria. Exato. Né? Então, a gente tem que trazer esse espírito para dentro e, né, e fazer como algo com todo um espírito da obra para as coisas acontecerem, da forma como ele sempre falou. Então, bola para frente. Né? Então, não tem que rechaçar ninguém, né? Não tem que obrigar ninguém. Cada um está lá, a gente está lá mostrando. Né? A gente está lá, tem, né? Quantas vezes você chamou um amigo para, vamos lá um recolhimento? Pô, aí o cara... eu vou. Aí na última hora, não vai dar pra ir, não. 1 milhão de vezes. Acontece. 1 milhão de vezes. Mas você vai lá e tenta de novo e tal. Mas, porra, cara, você não vai obrigar, pega, eu vou bater. Não, cara, entendeu? É isso. Tem a história de um amigo nosso, conhecido, né? Ele, acho que caracteriza um pouco o que você falou, né? Eu vou... Cara, o cara tá lá na castidade, já mostrei pra ele o porquê, o que é o certo, o errado, o porquê. E, pô, ele continua lá, né, fazendo e tal, tendo dificuldade. E me lembrou de uma história de um amigo, uma história bem simples. Num almoço num almoço comum de um dia, o filho tava lá e não tava comendo. Ele, ó, você vai conseguir comer. Você já sabe que você precisa comer e o porquê. Você só vai sair daqui depois que você comer. E você vai conseguir. E toda vez que... deixou lá na mesa. Ia lá, passava, dava um beijo na criança. Passava, dava outro beijo na criança. A criança comeu, lógico. O poder do acreditar também, né? De uma pessoa que mostrou o motivo, mostrou, né, o que tem que ser feito. E acreditou. E deu carinho, né? Aí aquela pegada do carinho e firmeza também, que a gente vai trazer muito isso pro colégio, né? Não tem como não trazer. Né? O Diego Reis, essa história do Diego Reis, aqui, eu até trazer o nome dele, que é uma pessoa que é um grande amigo, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. E ele falou esses dias numa palestra, foi até na palestra no colégio mesmo, né? Carinho e firmeza, como é que a gente vai fazer isso, né? Carinho pras coisas boas, pras coisas que estão certas. Parabéns, meu filho, é isso. Porra, dá um abração lá, um sorrisão. E firmeza, uma cara feia pra uma coisa que tá errada. Não vou dar uma cara bonita, uma cara feliz porque tá errado, entendeu? Você fez isso aí com o teu dirigido lá. Uhum. Pô, cara, tu sabe que é certo, cara. Isso tá errado, pô. Uhum. E aquela cara que tu faz uma cara, cara, que eu iria me alinhar na hora. Mas enfim. E acreditar. Confessar, né? Que é a liberdade do cara. A liberdade do filho também tem liberdade, né? E esse carinho é o motor ali pra ele poder ir pro caminho certo, né? Um ponto assim que eu acho bacana relembrar foi de uma situação, eu vou até pedir para o Fumil falar, que a gente fez o nosso primeiro simpósio em fevereiro, foi no início de fevereiro. E teve uma hora lá que o Fumil relembrou o caso, a gente já conversou com várias outras escolas já fundadas, né? Relembrou o caso de uma escola que abriu e começou a pandemia. Nossa. Assim, na sequência, né? E aí o Fumil falou assim que... É melhor até você mesmo falar, Fumil, porque que a gente não está fazendo para dar certo, né? A gente, na verdade, aquilo que desde o começo desse bate-papo que a gente está tendo, a gente tem falado, né, cara, que apesar de nós, né, as coisas vão acontecendo e tal. Sabe, se você pergunta hoje, assim, pô, cara, a escola vai dar certo? Eu faço a menor ideia, cara. Não tenho a menor ideia se vai dar certo ou não, né? E, porra, então por que você está fazendo, né? Por que a gente está fazendo escola? O que é o certo a se fazer?
A gente tem certeza que esse é o certo a se fazer. Se vai dar certo, vai dar errado, meu irmão. Isso é um outro problema. Que muitas das vezes não depende muito da gente, não. Sacou? Se a gente está lá, né, dando o nosso, sabe, na nossa parte, fazendo a nossa parte, se a gente está dando o nosso sangue ali, né, cara, se não der certo, cara, infelizmente não deu, sabe? A gente não tem, a gente não tem poder sobre as coisas que acontecem daqui para frente. A gente tem que fazer o nosso papel. Que a gente, quando a gente chega e fala assim, cara, isso aqui é o certo a se fazer, então vamos fazer. Vou fazer esse troço. Entendeu? Agora, se isso aqui vai dar certo, não vai. Não faço as coisas achando que vai dar certo, se vai dar, só vou fazer se vai dar certo. Não faço a menor ideia do que vai acontecer. Pô, né? História de escolas que abriram e, bum, pandemia. Cara, né? É que nem as pessoas falam, tem gente que fala assim, pô, pra você passar no concurso, basta você estudar. Pô, é só estudar pra caramba, pô. Passa lá 7x7 estudando direto. Cara, dá uma caganeira no dia mesmo, já era. E aí? Ponto. Já era. Não foi culpa sua. Você estudou tudo que você tinha que estudar. Né? E as pessoas que não têm essa consciência ficam muito frustradas. Tem problema de frustração, tem problema de ansiedade. A Tem necessidade do controle, né? De querer controlar. Acha que controla tudo. Mas a naturalidade da vida é totalmente o oposto disso. E a gente pode usar até o exemplo de uma planta, né? Tem um jardineiro, ele vai fazer a parte dele. Mas pode ser que, de repente, fique um bom tempo sem chuva, e dependendo de onde for, enfim, ele não consiga regar. Enfim, né? As circunstâncias da vida. Então, enquanto a gente quiser ter controle, é isso, é fazer o que a gente vê que é o certo. Você falou tudo. Porque se a gente faz o que é o certo, Deus vai ver o nosso esforço e é óbvio que ele vai entrar com a graça dele, se for a vontade dele. Porque, na verdade, quem está tocando isso tudo é ele. Né? A gente aqui é só um monte de violino desafinado, quebrado, cheio de defeito. Mas ele, por algum motivo, ele escolheu a gente, né? Quis que a gente estivesse aqui. Apesar da gente. Apesar da gente, exatamente. E é ele que faz dar certo, né? Exatamente, é isso aí. Só, eu tô achando que a gente já tá extrapolando o tempo já também, né? Com certeza. Acho que a gente já pode ir se preparando para encerrar. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Pô, foi muito bom o papo, acho que todo mundo gostou, né? A gente que agradece, Papo, poxa vida. Cara, é muito, muito divertido. Acho que foi muito leve. A gente conseguiu falar o que tinha que ser falado, né? Obviamente que, pô, se a gente deixasse, a gente ia ficar falando aqui, né? Mais Muita 5 coisa. horas, né? Muita coisa, Meu né, Deus. bicho? Né? Mas, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença de vocês também, né? E é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Vocês querem finalizar? É uma alegria muito grande, né? A gente acaba falando demais porque a alegria é enorme, né? É difícil de conter, de fato. A gente tá aqui por conta de um projeto que a gente sabe que é o projeto de uma vida inteira, né? É um projeto das nossas vidas, né? Dos nossos filhos, dos filhos de várias pessoas que a gente quer muito bem. De alguma forma a gente quer fazer uma mudançazinha na sociedade, né? Exato. Essa é a parada, né? Isso. A gente está se movendo para isso. E ver que tem bastante gente, né, nesse caminho, É. com os apesares, né? É. Dá uma alegria muito grande, cara. A gente acaba falando um pouco demais aí. É. Mas eu agradeço muito, né? Com Quer falar alguma certeza. coisa? A gente fica até meio chato, né? Às vezes eu falo com a minha mãe, eu não paro de falar de colégio, né? É verdade. Por favor, me corta porque tá demais. Mas é porque é alegria, né? É esperança. Eu acho que essa é a palavra que mais está no nosso coração, né? Não só a palavra, mas de fato a esperança em si, né? E a gente olha diariamente para os nossos filhos e a gente imagina. E isso pode tocar nossos netos, tataranetos e por aí vai, sabe? Porque aqui é só um primeiro passo, né? Mas eu tenho certeza que Deus tem muito mais pra frente. Então, né, que a gente quer agradecer, assim, de coração. É uma honra estar aqui conversando com vocês, trocando essas figurinhas, aprendendo, né? Muito. Porque eu vou depois sair daqui anotar muita coisa com certeza, né? Que com certeza a gente
consegue olhar de uma forma diferente, até pela realidade que vocês estão vivendo, né? Por mais que seja tudo muito parecido, é tudo muito igual, né? Então, é muito prazeroso estar conversando aqui com vocês, é uma alegria mesmo, de verdade. E a gente quer ver aí a Escola Torre de Marfim dando super certo, bombando e principalmente, né? Trazendo muitas vocações, muitos santos aí pro nosso mundo, né? Pro mundo não, né? Pra vida eterna, mas... Nossos diretores falam muito isso lá, né? Isso. O Colégio da Ávila, né, tem isso como a marca também, né? Ter vocações, né? Eles falam celeiro de vocações. Pô, que legal. E aí, a Torre de Marfim também. Muito legal. Será também. Muito obrigado. E é o nosso sonho aqui, né? Isso aí. Vocês, muito obrigado. Vamos mudar gerações. Eu acredito nisso. Isso. Também quero agradecer e dizer que eu já quero marcar outro bate-papo, porque Bora. tem muita coisa que eu quero saber aí de vocês, de como vocês estão fazendo, a gente trocar figurinha, né, para deixar um álbum mais completo aí. Isso aí, Também com certeza. rezo, torço muito pela escola de vocês, que o Colégio Dávila seja um colégio de alma magnânima, né, de grande alma. Que Deus os abençoe. Muito obrigada mais uma vez por esse tempo, por essa partilha aqui com a gente.